Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje nós vamos para a quinta carta à igreja de Sardes. Eu gostaria que você que não conseguiu assistir as outras 4 cartas, que você assistisse. As pregações estão aqui no meu canal e você pode estar acompanhando desde a primeira carta para você estar por dentro do assunto, tá certo, pessoal? Então, a quinta carta está em Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 6, tá certo? Tá escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pessoal, a igreja de Sardes, historicamente, ela era a antiga sede real da Lídia e tinha um passado cheio de glória, ainda que na época do apóstolo João ela apresentasse uma certa qualidade de vida para os seus habitantes. Mesmo assim, já não possuía a mesma glória do passado. Por intermédio do bispo Melito de Sardes, falecido no ano 170 depois de Cristo, a cidade ganhou certa fama, mas hoje em dia o lugar aonde se erguia não passa de uma área cheia de ruínas, no meio das quais surgem barracos turcos cobertos de miséria, formando uma pequena vila com o nome de Sarte. Agora presta atenção nas características que a igreja de Sardes possuía. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha obras. Igreja de Sardes tinha obras, trabalhos. A segunda característica é que ela tinha nome de que estava viva, mas era uma igreja morta. A terceira característica é o seguinte: suas obras
não têm sido íntegras diante de Deus. A quarta característica da igreja de Sardes é a seguinte: contudo, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Então, existiu em Sardes pessoas que não contaminaram as suas vestes. O Senhor Jesus, ele se dirige à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele fala para o anjo da igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras. Que 7 espíritos são esses, pastor? Os 7 espíritos que está lá em Isaías capítulo 11, fala a respeito da totalidade de Deus. Os 7 espíritos que o profeta Isaías cita no capítulo 11, fala a respeito do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. O nosso Senhor Jesus possuía toda a plenitude do Espírito Santo. Quando se manifestou em carne ao mundo e se mantém possuidor da plenitude de Deus, conforme diz a sua palavra, lá em Colossenses capítulo de número 2, versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você vê que o Senhor Jesus, pessoal, ele, quando esteve aqui nessa terra, ele veio dotado da plenitude do Espírito Santo, do próprio Deus. Agora, a gente precisa enfatizar algo importante aqui a respeito da igreja de Sardes. O Senhor Jesus fala o seguinte na carta: conheço as tuas obras, ou seja, não passa nada desapercebido aos olhos do Senhor Jesus. Ele sabe quem é trigo, ele sabe quem é joio, ele sabe quem é de Deus, ele sabe quem é do diabo, ele sabe quem anda na prática da verdade, quem anda na prática da mentira. E ele fala para a igreja de Sardes o seguinte: olha, você tem nome de que está viva, mas está morta. Agora vem comigo. Quantas não são as igrejas que não se encontram desse jeito? Tem nome de que está viva, tem nome, mas é uma igreja morta. E você vê que existem pessoas assim também. Agora pensa você comigo, uma igreja que tem pregação, que tem louvor, que tem o coral, que tem obras. Quem olha de longe ou de fora pensa que essa igreja está viva. Mas por que essa igreja tinha nome de que estava viva? Porque os homens olhavam para ela e diziam: é uma igreja espiritual, é uma igreja de Deus, é uma igreja que trabalha com a palavra, é uma igreja que tem amor, caridade, tinha obras. E as obras, pessoal, ilude muita gente.
Não avalie nenhuma igreja, não avalie nenhuma pessoa por causa das obras. Obras não quer dizer nada. Nós não somos salvos por causa das obras. Está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que tem nome de que está viva, mas estão mortos, estão vivos aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é uma igreja que se encontra morta. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso, porque o Senhor Jesus, Ele não brinca com a sua palavra. Ele é fiel e Ele é justo. Tanto é que Ele fala no versículo 2: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Presta atenção, imagina uma pessoa morrendo sem estar na obediência da palavra de Deus. O Senhor Jesus deixa claro, olha, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Ele diz: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagina uma pessoa morrendo na desobediência da palavra. Por isso que ele traz um alerta nesta carta a respeito, no que diz respeito à vigilância, porque tinha pessoas ali que estavam perto de morrer, porém iriam morrer na prática da desobediência. O Senhor Jesus, Ele sabe o dia da nossa morte. Ele sabe exatamente o dia da nossa partida. De repente você está me assistindo agora e você vai partir daqui a pouco. Ou você vai partir amanhã. Ou você vai partir daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, a 30 anos, não sei. Eu posso terminar o vídeo aqui agora e partir, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza: eu não posso morrer na desobediência. Você não pode morrer na prática do pecado. O Senhor Jesus fala: ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, ou seja, não tinha morrido ainda, mas estava perto da morte. E ele fala: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Presta atenção aqui. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Você está pronto para morrer? Se hoje fosse o dia da sua morte, você estaria preparado? Ou será que as tuas obras
não estão sendo assim igual a igreja de Sardes? Será que você não é uma pessoa que tem nome de que vive, mas está morto? Porque diante dos olhos dos homens, eles falam que você é de Deus, eles falam que você é profeta, eles falam que você é levita, eles falam até que você é santo. Mas você sabe que tipo de pessoa você tem sido. Você vê que a igreja de Esmirna, era uma igreja que era pobre aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus era uma igreja rica. Em contrapartida, você vê a igreja de Sardes, que tem nome de que vive, mas está morta. E ele faz um alerta: seja vigilante. Ele fala para o anjo: alerta aqueles que estão para morrer, porque não tem achado perfeita as obras diante de Deus. Agora, olha que interessante, no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Ou seja, o que você ouviu durante esses anos? O que você aprendeu? Desde quando você se tem como um evangélico? O que você recebeu desde o dia do teu batismo? O que você tem ouvido desde quando você chegou na igreja? Eu tenho certeza absoluta que essa igreja aqui, ela recebeu a palavra da verdade, porém estavam vivendo na mentira. Eu tenho certeza que eles receberam a palavra da fé, mas estavam vivendo na dúvida. Eles receberam a palavra da santidade, mas estavam vivendo no pecado. Eles tinham recebido a palavra da salvação, mas estavam vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus. E quando ele fala: lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda. Esse guardar aqui não é guardar a Bíblia Sagrada dentro da gaveta ou em cima de uma cômoda. Não. Esse guardar aqui é praticar a palavra de Deus. Porque não adianta nada você ouvir, você receber e não praticar. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-te. Se não vigiares, se não obedecer, está querendo dizer, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Eita, meu Deus do céu. Assim como nós não sabemos o dia da nossa partida, nós também não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus. E ele fala: vou vir como ladrão. Por quê? Porque o ladrão não avisa quando ele vai assaltar, quando ele vai roubar. Ele chega de surpresa, aonde pega muitos distraídos. E vai ser exatamente assim no arrebatamento, na volta do Senhor Jesus. Muitos vão ser pegos de surpresa.
muitos vão ficar. Esses que têm nome de que está vivo, só que Jesus sabe, o diabo também, você também sabe que você está morto. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é essa: arrepende-te, se converta. Ele diz no versículo 4: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Por que poucas pessoas? Porque a minoria tem compromisso com Deus, a minoria tem vida de oração, a minoria obedece a palavra, a minoria tem comprometimento com a igreja, a minoria que se consagra é a minoria. Essas poucas pessoas estavam ali em volta, rodeada, melhor dizendo, por pessoas injustas, mas ela se manteve na justiça, rodeadas de pessoas que praticavam a mentira, mas essas poucas pessoas se manteram na verdade. Essas poucas pessoas estavam rodeadas de pessoas que estavam praticando o pecado, mas se manteve em santidade. E você que fica dando desculpa, que pecou por causa do pastor, que saiu da igreja por causa do obreiro, que caiu por causa do bispo, o maior responsável pelo o seu fracasso espiritual é você mesmo. Não culpe ninguém pelos seus fracassos e pelas suas derrotas, ou até mesmo pela sua queda. Se você caiu, o maior responsável é você mesmo. Aí ele fala: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ei, essa promessa aqui é para quem vencer. É para quem vai vencer a si mesmo. É para quem vai vencer o mundo. É para quem vai vencer o diabo. Ei, ele está dizendo, ó, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma confessarei o seu nome diante. Ou melhor, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é muito glorioso. Mas para ele confessar o seu nome, você precisa confessar o dele aqui embaixo. E confessar não é de boca apenas, não. É nas atitudes, é na conduta. É você confessar ele quando você estiver sozinho também, não apenas quando você estiver rodeado de pessoas. Porque essa igreja aqui estava morta por causa disso. Confessava Jesus na frente das pessoas, em público, mas no secreto negava o nome dele. E tem um monte de gente que me acompanha aqui,
que está vivendo dessa maneira. Você confessa Jesus para as pessoas em público, mas no secreto você nega. Você não é um vencedor, mas você pode se tornar um. De que maneira? Se arrependendo, se convertendo, deixando o pecado, porque é essa palavra que Deus tem para você. Por isso que ele diz no versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas no total. Confesse o seu pecado para Jesus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Compartilhe essa mensagem, mande para o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas através da palavra de Deus. Deus te abençoe e um forte abraço.